Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também está bem. E hoje vamos para mais um vídeo de português. Hoje está bem legal. Hoje nós vamos trabalhar um assunto que a prof também adora. E claro, né? Vou fazer uma coisinha diferente hoje aqui para vocês, certo? Vocês vão gostar, tenho certeza. Então vamos lá. Vamos primeiro pegar a nossa apostila, apostila 3, lá na página 20, para a gente poder começar. Então, a prof vai colocar a apostila aqui, para a gente poder começar. Está aqui. Então, diz lá. Como criticar um filme? Sim! Como é que a gente faz uma crítica de um filme ou de um desenho? Então, é isso que nós vamos trabalhar. Olha lá. Como criticar um filme? Como que a gente fica sabendo de um filme ou de desenho que a gente quer assistir? A gente vai buscar críticas ou comentários para saber se o filme ou o desenho são bons? Então, nós vamos ver. A palavra crítica costuma estar associada a algo ruim, mas, na verdade, uma crítica é um julgamento, geralmente resultado de uma análise, quer dizer que eles estudam, certo? Para poder criticar. E ela pode ser positiva ou negativa, certo? Então, nem sempre quando a gente está criticando porque tá ruim ou tá errado. Não, a gente pode criticar também falando que está legal, que podia ser um pouquinho melhor. Por isso que existe a crítica positiva e a negativa, certo? Então, ó, você acha interessante conhecer uma crítica antes de assistir um filme ou a um desenho? Será que a gente acha? Então tá lá. Vamos assistir. Para saber se o filme a que pretendemos assistir vale a pena, podemos perguntar a algum amigo que já ouviu, né? Que já assistiu esse filme ou esse desenho. Outra solução é consultar um dos inúmeros canais de vídeo na internet especializados em apresentar críticas de filmes. Então, aqui está o QR Code, tá? Que é para a gente assistir o vídeo, que apresenta uma crítica sobre o filme Frozen 2. Então, deixa a prof voltar aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Que a prof falou que ia fazer uma coisinha diferente. Nós vamos assistir essa crítica. Vamos assistir todos juntos. Então, a prof vai colocar aqui para que a gente assista. Vamos lá. Vamos assistir a crítica. Deixa a prof aumentar aqui. Aí, vamos lá. 1, 2, 3 e... Oi, tem alguém animado aí com essa continuação da Dona Walt Disney, que foi um absoluto e surpreendente fenômeno em 2013, fazendo a molecada e os velhos besta como eu cantarolharem aquela música chiclete Let It Go por meses e meses sem fim, até que ninguém aguentasse mais. Tem alguém animado aí? Então, simbora! O calor do Brasil é tão grande que Frozen aqui vira suco? Mesmo se o filme for bom, é uma fria? Pra chamar a atenção da Elsa, é só dar um gelo nela? Tudo isso e muito mais agora. Depois que uma força invisível misteriosa invade Arendelle e expulsa toda a população, a rainha Elsa, a princesa Anna, o plebeu Kristoff, a rena Sven e o boneco de neve Olaf partem em uma jornada rumo a uma floresta em busca de respostas e soluções para essa pendenga, enquanto também esbarram em segredos de família e pistas sobre as origens dos poderes da Elsa. Eu gosto muito do primeiro Frozen. Apesar de ter um ponto de partida que usa certas fórmulas como usa em fábulas, fez isso com inteligência o suficiente para detectar até onde poderia seguir nesse caminho e onde deveria subverter para atingir um resultado final único, extraordinariamente cativante e que ainda oferece uma reavaliação de valores bastante relevante para nossa época. E é divertido, os personagens são absurdamente carismáticos e as músicas são chicletes e não tem como negar. E tecnicamente é um primor que me faz arrepiar toda vez que eu revejo ou esbarro em algum trechinho sendo exibido por aí. Então eu achei mais do que merecida toda a recepção calorosa que o filme recebeu e a bilheteria mundial de 1.274
milhões de dólares. E se você sente o mesmo que eu em relação ao primeiro filme, não tinha como não ficar ansioso com esse Frozen 2, não é verdade? É verdade. E foi com muita satisfação que eu constatei que esse segundo filme preserva o mesmo espírito do original, mas resiste à tentação de repetir os mesmos passos ao pé da letra, tomando a certeira decisão de contar uma trama diferente, um caminho diverso daquele que a gente já viu e reviu tantas vezes. Eu mesmo já devo ter visto umas 4 inteiras. Ainda que ambos os filmes tratem de uma busca por descoberta, o primeiro era mais estritamente focado no amadurecimento das duas irmãs e numa busca por aceitação, na verdade, autoaceitação da Elsa. Já esse segundo, se a gente pode pensar um tema, eu diria que esmiuça mais o autoconhecimento e a confiança entre as irmãs. Ok, então não apenas é uma nova jornada com vida própria, a trama de Frozen 2 também é simpática, gostosinha, aprimora a interação entre os personagens e tem um senso de urgência que exercita a dinâmica entre os personagens de forma eficiente para fazê-los reagirem e com isso manter o enredo progredindo. No entanto, não dá para fazer vista grossa pro fato de que a ameaça dessa nova aventura é bem morninha. Sem contar ainda que é uma emergência que surge do nada, sem grandes justificativas, deixando a gente com aquela interrogação na cabeça pensando: Tá, mas por que agora? Por que essa ameaça esperou tanto? E ela quer ajudar ou quer atrapalhar? Ou seja, a problemática cumpre o seu papel estrutural, mas dramaticamente é conveniente demais para o filme poder existir e para Walt Disney faturar mais uns bilhões em ingressos e venda de acessórios e bonequinhas. Tem um personagem mesmo aqui que é tão gratuito e sem função que chega a ser descarado do tamanho do desespero do estúdio para gerar dinheiros. É fofinho, é bonitinho, mas tá ali, ó, para o cifrão brilhar. E esse panorama pode dar ao filme aquele ar de desnecessário, sabe como é que é? Até porque, por mais que eu tenha achado a historinha funcional e suficiente pra gente acompanhar com gosto a jornada dos heróis, por mais que seja uma trama que pretende ser maior do que a primeira, eu não pude deixar de sentir ela como sendo menor. Acho que é porque a jornada pessoal do primeiro é mais importante, intensa e genuína. Aqui o que o roteiro reservou aos personagens às vezes é muito fraco, insuficiente. Reservou ao Christopher um arco tão redundante, coitado. Ele passa praticamente o filme todo tentando fazer uma coisa e a mesma piadinha clichê se repete. E repete. A necessidade da Elsa em achar respostas me pareceu muito gratuita. É uma noia que ela nunca teve, de repente... Ah, não, agora eu quero saber. Enquanto a preocupação da Ana com a irmã, completamente despropositada. Mano, a mulher é uma X-Men, tá preocupada com o quê? Que ela saiba se proteger muito bem, tipo, né? No mínimo, empecilhos dramáticos aborrecidos. E olhe que eu nem falei ainda da extroplôndica facilitação dramática a qual o roteiro recorre no terceiro ato. Primeiro com a magia correio, depois com uma certa dedução mágica que é de um nível de deixar Sherlock Holmes no chinelo. Essa estátua de gelo representa isso. Logo, aconteceu. Logo, isso é flaflas. Logo, precisamos fazer isso. Menina, tu é sinistra mesmo. Devia ser contratada pela Agatha Christie. Ah, tá. E eu não vou ser biruta de negar que Frozen 2 claramente tenta surfar em êxitos do primeiro filme. O que eu acredito é que definitivamente não seja o caso da trama. Essa eu acho que, apesar dos pesares, é satisfatoriamente original. Onde estaria, digamos, essa inspiração seria quando o filme investe bastante em certos elementos mais específicos, como, primeiro, o número de músicas. E não vou mentir pra vocês que às vezes me incomodou um tiquinho, porque haja música. Assim, eu acredito que a molecada catarrenta vai adorar. Afinal de contas, músicas encantam e músicas entretêm. Mas eu fiquei com muita sensação de fluidez sendo interrompida constantemente. Pra deixar claro, não é o caso de todas as músicas, mas uma parte considerável não entra pra acrescentar tanto a trama e ou a narrativa como Let It Go, Do You Want to Build a Snowman, For the First Time and Forever, Love is an Open Door, ou até In Summer fizeram. Ele fala inglês. Dividida. Aqui, nesse segundo filme, elas entram pelo que parece ser obrigação. Opa, 10 minutos de filme, tem que entrar uma música aqui. Opa, 20 minutos, tem que entrar outra aqui. Sem muito importar o contexto, sem muito contar a necessidade da cena. Só prestar atenção, cada vez que um personagem se recolhia no canto Meborocochô, não dá 2 tempos ele começa a cantar. É batata. E, além de sentir esse uso mecânico das músicas, pelo menos nessa primeira visita ao filme, eu não notei muita diferença entre as canções mais melancólicas. Por um lado, compondo uma unidade.
show. Por outro, parece um disco arranhado. A historinha tá tentando avançar, mas as musiquinhas muito parecidas deixam a sensação de que o filme não tá saindo do lugar. Mas aí eu preciso fazer uma reticência. Isso quer dizer que as músicas são ruins ou chatas? Não, definitivamente não. Só que eu achei que tem música demais, que a melancolia de boa parte delas acaba se tornando repetitiva e cansativa. E que não achei nenhuma música marcante ou icônica o suficiente pra grudar na mente como o primeiro filme fez. Ah, e pra ser justo, eu tô levando em consideração a primeira vez que eu vi o primeiro, que eu já saí no cinema com a música bitolando na minha cabeça. E eu falo isso mesmo tendo gostado das mensagens das letras em geral e ter adorado a paródia visual que fizeram durante a música do Christoph. Só que até essa, se a gente olhar direitinho, surge sem acrescentar muito também. Surge pela obrigatoriedade de enfiar uma música porque a garotada gosta. Ok, eu vou me desmentir aqui um tiquinho. No caso da principal lá, Into the Unknown, que inclusive deve ser enviada ao Oscar e descolar uma indicação, dá até pra dizer que ela é marcante, mas eu diria que é mais por causa da cantarolagem, que ajuda bastante. E além disso, ela é nitidamente uma tentativa de reprisar o momento de Let It Go no original, com a Elsa marchando lá toda poderosa e jogando gelinho pra todos os lados. E goste ou não, não dá pra dizer que tem o mesmo encanto, né? Outra coisa que o filme explora pra resgatar o sucesso do original é a presença do Olaf, que na verdade aqui tá até mais presente. Só que aí eu acho que foi um tiro na mosca. Se eu já gostava do personagem antes, aqui eu passei a gostar ainda mais. A falta de malícia e pretensão dele torna seu humor peculiar e os roteiristas souberam achar momentos perfeitos para posicionar esse alívio cômico. E fizeram isso tão bem que o filme seria completamente outro sem o Olaf. Eu me diverti tanto que cheguei a gargalhar com algumas tiradas despretensiosas do personagem. O resumo que ele faz dos acontecimentos do primeiro filme é simplesmente hilarioscântico. E o que é melhor, quando essa falta de seriedade intrínseca ao personagem poderia ser inconveniente para a trama, perigando tirar a credibilidade das situações mais tensas, o roteiro encontra uma saída perspicaz para tirar o bichinho de campo. Ó, teve noção aí, a gente comemora. Visualmente, Frozen 2 é mais um repetáculo proporcionado pela dona Walt Disney. Chris Buck e Jennifer Lee continuam se deliciando com a liberdade proporcionada pela técnica de animação para viajar e construir sequências encantadoras. E assim, apesar das minhas cri-crisices, não tem como não se contagiar com a atmosfera do filme. Seria preciso ter um coração de gelo. E não deixa de ser divertido perceber que o filme sabe rir de si mesmo e chega até a tirar sarro da própria pieguice que estoura na tela em alguns momentos. E dá pra ver que a dupla de diretores sabe tocar nos nossos sentimentos, sabe? Eles usam a ligação entre as irmãs de uma forma bonitamente sentimental e isso quase conseguiu me arrancar alguns suores oculares. Só não arrancou porque a historinha simplesmente ok me lembrava constantemente de que não havia razão pra eu me emocionar tanto desse tipo. Era a direção sabendo fazer eu me emocionar e o roteiro sabendo eu não fazer me emocionar. Não foi de ficar pensado pra eu ficar chorar não, tá? Apenas não veio. Pois bem, embora eu não tenha achado Frozen 2 tão redondinho quanto o primeiro, embora às vezes pareça só mais uma desculpa pra manter a franquia viva, pra continuar extraindo ouro dela, ainda assim eu reconheço que o filme é muito bem executado e consegue oferecer diversão verdadeiramente contagiante e que faz valer a ida aos cinemas. E por caso dos pequenuchos, tem cores, energia e personagens fofinhos e divertidos o suficiente pra fazer eles ganharem o dia. Então é plenamente compreensível que o filme vem fazendo mais um sucesso de público lá fora e isso certamente vai se repetir aqui no Brasil. E lá vai minha reação ao filme. E você aí, concorda comigo ou discorda de mim? Apesar de não ser um filme espetaculoso e maravilhoso, certamente vai marcar presença na premiação do Carecão Desnudo. Então pode esperar indicações na categoria de melhor animação e melhor canção original pra Into the Unknown. Quem sabe até aparece outra lá, mesmo que eu não tenha achado essas coisas todas, vai que aparece, né? Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima e tchau. Então, gente, tá aí uma crítica sobre o filme Frozen 2, que é o que está sendo pedido na apostila, por isso que a prof colocou para vocês assistirem. Então, ao mesmo tempo que ele faz uma crítica, fala de algumas coisas que ele não gostou, mas que mesmo assim o filme foi muito bem executado. Teve momentos de diversão com o Olaf, claro, né? Teve momentos também de emoção com a Anna e com a Elsa. Então,
Isso é uma crítica, certo? Então, ele fez essa crítica do filme Frozen, eu passei para vocês para a gente continuar no conteúdo, certo? Então, vamos lá. Vou colocar a apostila novamente. Queria muito que vocês vissem isso para a gente poder continuar. Então, tá lá. Já assistimos, né? Então, olha só. O vídeo foi gravado durante um evento chamado CCXP19, que ocorreu em São Paulo. Essa é a sigla para Comic Con Experience de 2019, um grande festival brasileiro de cultura pop, que acontece todos os anos e envolve diversas atividades e atrações relacionadas a filmes, séries, quadrinhos e videogames. Certo? Tá aqui a divulgação, ó, da CCP. Então, como a gente sabe, é o Comic Con Experience de 2019, certo? Então, são experiências cômicas. Cômicas, o que é? Que tem certo humor, mas que tem críticas, certo, gente? Então, olha só a lição de casa. A lição de casa é aqui, ó. A página 22 e a página 23 e 24, tá? Então, o exercício é do 1 ao 9. Por que a prof não vai fazer isso com vocês? Porque a prof passou a crítica do filme Frozen, certo? Que é um spoiler lá mostrando, né, sobre as críticas. A prof até pode colocar aqui um spoiler do filme Frozen, para vocês saberem o que é um spoiler, acredito que vocês já saibam. Então, espera aí que a prof vai pôr um spoiler aqui para vocês sobre o filme Frozen, porque assim vocês conseguem entender um pouquinho melhor. Aqui. A prof já vai colocar aqui para vocês o spoiler para vocês poderem assistir. Então, vamos voltar lá. Deixa eu apresentar aqui agora. Aqui. Então, esses daqui é muito grande, deixa eu fechar um menorzinho aqui. Aqui. Então, tá lá. Vamos assistir o spoiler. Isso é um spoiler. Assistimos Frozen 2, voltando a Arendelle. Vamos contar aqui sem spoilers do que esperar para novas aventuras de Elsa, uma dessas irmãs maravilhosas, incríveis, né? Ai, gente, é muito divertido, entendeu? Frozen, assim, é muito você que fica querendo bater o cabelo, sabe? Que momento. Não, Frozen é Disney na sua pura essência, entendeu? Olha, eu estava muito ansiosa, ninguém esperava o sucesso de Frozen 1, assim, foi surreal. Inclusive, este ano estive lá no Disney Animation Studios conversando com a galera de Frozen, depois eu saí, assim, umas coisas especiais, não sei. Eu conversando com os produtores, com os diretores, com os animadores, ninguém esperava o sucesso. Então, voltar pra Frozen 2 também era como assim, todos estavam torcendo pra dar certo pra eles conseguirem fazer de novo. Então, foi quando fez virou um hit, era tipo, cara, a gente vai voltar pra Arendelle, que é o lugar que a gente gosta, todos eles têm muito carinho, assim, então acho que é um filme feito com amor. É sim, e é uma continuação que não é... Eles pensaram na história, não é só tipo, vamos enfiar qualquer coisa aqui, põe umas 3 músicas boas e tal. Não, tem uma história legal, tem um desenvolvimento de personagem, tipo... Não é uma tipo de continuação que nega o filme anterior, sabe? Que você repete a história como se o personagem não tivesse aprendido nada. Na verdade, ela continua evoluindo, assim. Achei maravilhoso, gente. E aí, as duas irmãs evoluindo, a amizade, a irmandade, sabe? Tipo, e tem umas questões, assim, que você pode pegar num subtexto maravilhoso, sabe? Porque... fala sobre tolerância, sobre igualdade, sobre convivência, sabe? É um filme muito completinho. Não, muito completo também. E assim, é o velho clichê, assim, é um filme para todas as idades. Mas é mesmo, assim, porque você como criança, você vê, assim, a Elsa cantando, e você vê aqueles musicais maravilhosos. Você adulto também aquece seu coração, entendeu? As músicas de Frozen são a coisa mais chiclete. E a Into the Unknown é a nova Let It Go, entendeu? Eu não vou... tô meio rouca, assim... Mas o Into the Unknown... Não dá.
perfeita, tá? Quero dizer isso. Então, assim, Frozen 2, assim, ele já chegou... Eu acho que já chegou, assim, pra bater recordes. Lá fora já tá batendo. Porque, como você falou, a história é muito completa. E, gente, o Christoph canta uma música, Jonathan Groff. É maravilhoso e é um momento de sofrência. Nossa, e dublado, parece muito um sertanejo de sofrência, sabe? Ficou muito bom. A edição da cena é muito clipe brega. Eu amei. Nossa, muito. É sensacional. A galera tava rindo quando tava assistindo. Tipo de engraçado, mano. E eu amei o Olaf também, que ele é o boneco de neve existencialista. Ele tá muito filósofo. É maravilhoso. A dublagem do Porchat tá muito boa. Nossa, a dublagem do amei. Porchat. Caraca, tá sensacional. Não, e assim, o filme é uma das coisas que é muito legal de você perceber, é um filme que tem muito cuidado com detalhe. Então você olha o cabelo da Anna, o vestido, tem um bordado, você vê o bordado. Então existia um software para fazer um bordado no tecido, sabe, não é que tem um detalhezinho por cima, não, é um bordado. É tudo muito pensadinho, muito bonitinho, sabe? E aí você fica embarcando na história, assim, é um conto de fadas moderno, inédito e que você faz parte dele. Mas falando sobre a história de Frozen 2 também, assim, a sinopse, né, a trama de Frozen 2, eles já estão ali felizes em Arendelle, todo muito bonitinho, tudo muito amor, tudo muito legal. E aí, Elsa começa a escutar um chamado seguindo a sua intuição, que ela escuta a voz e ela quer entender, assim, e muito se perguntava no primeiro filme, por que a Elsa tem poderes? Da onde surgiram os poderes? A gente descobre. Deixou todos os buracos que tinha no primeiro filme mais completos. E aqueles bichinhos de pedra lá. Os bichinhos de pedra, assim. Eles fazem uma participação especial e deu. Se uma coisa sobrava no Frozen, era o bichinho de pedra. Aí no Frozen, isso não é um spoiler, gente, porque realmente eles não aparecem. É tipo, eles a gente não gostou, vamos dar espaço pra outras coisas. Eles aqui. servem na cena que precisa de explicação. Aí eles chegam lá e falam, oi gente, tudo bem? Vou explicar um pouquinho o negócio aqui rapidinho. Show. E aí depois, assim, eles estão lá no fundo. Então eu adorei isso também, porque tinha a questão de onde vinham os poderes dela, dos pais, que a Disney ama matar os pais das pessoas, né? Tipo, todo mundo é órfão. E aí, tipo, tem uma explicação bonita, tem um negócio que deixa a história mais completa mesmo. Exato, é como ele completasse a história do primeiro, mas não é só refletindo, porque o primeiro filme é uma história independente, sabe? Então, os dois se encaixam muito bem. Claro, se muita gente pode perguntar, posso ver o Frozen 2 sem ver o 1? Pode, mas acho que a experiência você perde um pouco, porque... E também Frozen é maravilhoso, assim. Não, pelo amor de Deus, let it go. Mas apesar de não ter os Trolls, a gente tem outros novos personagens, a gente tem o Matias, o Fofo, a gente tem também a mãe, agora tem um destaque, não tem mais de uma fala. Os pais também, da Anne e da Elsa. E também tem os povos nativo-americanos, que inclusive a Disney consultou para retratar eles corretamente nas telas. Então, assim, várias novidades, porém com os personagens que amamos. É isso, é maravilhoso. Frozen 2, você tem que ver, pelo amor de Deus. É ótimo, é um momento. Eu senti um momento, chorei. Chorou. Ri, chorei, é isso. A gente assistiu junto, depois a gente falou, chorou? Chorei, chorei. E é isso, porque Frozen traz todas essas emoções maravilhosas. Somos as duas aqui, fãzocas mesmo. Mas e você que está assistindo aí de casa, gosta de Frozen? Frozen da Real? Aqui no Brasil é Frozen. Ama Frozen. Deixa aqui nos comentários, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal. E beijo. Into the assistir. Viram, gente? Então, o seguinte. Agora que nós assistimos esse spoiler, porque primeiro nós estamos trabalhando sobre críticas, certo? E muitas críticas, elas saem em spoiler, certo? O spoiler, gente, o que é o spoiler? O spoiler, ela é uma língua inglesa que é utilizada no nosso país como uma gíria, certo? Mas uma gíria para quê? Para dar informações, né, que revelam sobre os filmes, sobre os desenhos, certo? Então, eles fazem isso, daquilo que a gente ainda não viu, como se fosse um resumo. Um resumo. Isso é um spoiler, certo? Então, elas fazem isso. Como a gente assistiu esse spoiler agora, vocês olharam lá no vídeo que tinha lá CCXP19, que é esse vídeo aqui do QR Code que a professora colocou, dessas meninas, certo? Então, nós vamos ter que analisar, quando a gente for fazer a lição de casa, a gente vai ter que analisar
a conversa delas. Como que é a conversa? É formal? É informal? É descontraída? Como que elas conversam? Certo? Então, tem todas essas informações aqui da página 22, 23 e 24 que vocês vão responder, que é sobre esse spoiler que a prof acabou de colocar. Certo? Eu vou colocar o link desse spoiler lá no Que Mágico, para que vocês possam assistir novamente, quem quiser, certo? E poder tirar as informações aqui para poder responder na apostila, certo? Outra coisa, vocês viram a forma como é que elas falam? Elas falam em questão das músicas serem chicletes. Por que as músicas são chicletes? Que elas falaram tanto? Porque quando a gente escuta as músicas em filmes, ou em desenhos, ou em séries, no que for, aquelas músicas grudam na cabeça da gente, a gente fica cantando sozinha aquela música. A gente desliga a televisão e fica cantando a música, então ela gruda igual chicletes. Então, é justamente por isso, certo? Que elas usaram a expressão dos chicletes, para comparar os chicletes, não gruda? Como a música. Certo? Gruda na nossa cabeça que a gente fica lá todo tempo, né? Lembrando e pensando e, meu Deus, é bem assim, né? Então, era bem isso que a prof queria explicar para vocês, porque nós entramos no gênero textual que é crítica, certo? Crítica é sobre vlog argumentativo, sobre o spoiler, que a gente já estudou o vlog, certo? Então, isso entra, a questão dessa análise, a crítica, ela entra como uma análise, a gente precisa analisar, estudar, perceber. Por isso que nós estamos entrando nesse gênero textual. Então, por isso que eu coloquei primeiro o vídeo sobre uma crítica, para vocês verem como é uma crítica, né? Ele criticou ali, ele falou de tudo no filme, mas que depois ele elogiou, falou que o filme foi muito bem executado, que teve momentos muito bons no filme, certo? E aí coloquei o spoiler, que era sobre o CCPX-19, né, que era um spoiler sobre o filme. Então, nós vamos responder as questões da apostila pelo segundo vídeo do spoiler das meninas, certo? É esse videozinho, esse spoiler que nós vamos fazer responder as páginas da apostila. Certo? Então, era isso que a prof queria passar para vocês poderem ter a noção do que é uma crítica, os spoilers, e é isso, certo? Então, ficamos por aqui, se divirtam com spoilers, e até o nosso próximo vídeo.